suas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Nós o reputávamos por aflito e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O pão vivo que desceu do céu é Jesus. Olá, boa noite, bem-vindos aí a mais uma live da Livraria Portão. Hoje a dica de leitura e o bate-papo vai ser sobre esse livro aqui, Esposa em Modelação. Esse que eu estou segurando, ele é todo rosa, é uma versão um pouquinho mais antiga, mas a nova capa ela tem um azul e rosa, porque o título desse livro ele traz um pouco de confusão, assim, quando a gente não está habituado com as coisas do Senhor. Mas para já trazer um esclarecimento, quando fala em esposa no reino dos céus, está falando assim, onde Cristo é o marido e a igreja, nós todos, né, somos a esposa. E esse livro trata principalmente sobre os relacionamentos familiares, né, sobre pai, sobre mãe, os cônjuges, filhos, né, e todas essas relações. E hoje a gente vai estar, então, aprofundando um pouquinho sobre este livro, e eu queria convidar já aqui para o nosso bate-papo, nosso amigo, nosso irmão, Christian. Boa noite, Christian, como é que tá? Boa noite, irmão Júnior. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Estamos bem aqui, graças a Deus. E estamos aqui na expectativa de nós podermos compartilhar aqui das experiências com esse material que você acabou de demonstrar aí, que é Esposa em Modelação. É isso aí. Chega a dar um nervoso, né, Christian? Porque a gente vai falar sobre família e a gente olha para nós assim e tem bastante coisa para botar em dia ainda, né? Mas a gente vai compartilhar por fé tudo aquilo que Jesus tem ensinado para nós através desse livro aqui. É verdade, irmão.
eu confesso para ti que esse nervosismo que a gente sente, né? É isso que tu acabou de dizer, né? Que muita coisa nós sabemos, né? E acaba que nós vemos a nossa negligência quando a gente se depara com o material, com a Bíblia, né? O quanto tão distante que a gente ainda está daquilo que o Senhor espera, né? De nós como esposa, né? É isso aí, eu já vou dando uma boa noite aqui para quem está comentando na live. Dando uma boa noite aqui a Gisele Nunes, boa noite, Gisele. A Rúbia, ó, a Rúbia tá com o ouvido espichado, e a Rúbia é minha esposa, né? Eu brinquei com Muito o bem. Christian aqui nos bastidores, hoje a gente vai lavar a roupa suja, vamos falar das fraquezas e defeitos delas, e semana que vem elas se defendem. Eu vi Semana que... que vem elas vão. Semana que vem elas têm muita coisa para falar, né? Isso. A Patrícia Ramos dando uma boa noite também, boa noite, Patrícia. Simone Castro também, boa noite. O Doni aqui ligado com a gente também, boa noite, Doni, família. Elisângela Fortes, deixa eu ver quem mais. A Nadir também ligada aí, boa noite. Janete Medeiros, esse aqui é de praxe, irmão. A gente dá uma boa noite pro pessoal que chega cedo. Que bacana. Deixa eu ver quem mais aqui. A Nilza também, dando uma boa noite. Ó, os casais aí, as famílias ligados, né? Naquilo que o Senhor pode nos trazer hoje de iluminação. Quem mais aqui? A Adriana também. Boa noite, Adriana. Maristânia também. Olá, queridos. Olá, irmã. Seja bem-vinda aí. Janda Silva também. Olha aí, já estamos com uma audiência bem interessante aí, irmão. Aumenta o nervosismo agora. A responsabilidade, né, irmão? A exposição, né? É, isso aí. Edilene Santos também, boa noite. É isso aí. Fica aqui um agradecimento pelo carinho, né, de todos que estão entrando aí na live e compartilhando. Aqui, ó, a Shirley também. Ah, já vamos pegar você. Só a Shirley, não expõe as minhas fraquezas aí. Que legal. Então, Christian, me conta um pouco aí como é que é a tua vida em Blumenau. Então, irmão Júnior, como que funciona aqui? Eu tenho um ministério também, um chamado do Senhor aqui, mas tenho uma vida também no secular. Eu sou empresário no ramo alimentício e, e tenho 2 restaurantes aqui na cidade de Blumenau. E nós estamos aqui nesse chamado que o Senhor nos proporcionou, né, irmão? De tentar obedecer, né? Então nós estamos aqui nessa batalha. Então, hoje no secular eu trabalho e ajudo aqui na obra, naquilo que o Senhor, não do jeito que o Senhor quer, né? Mas daqui a pouco acredito que vai fluir. É, assim, uma coisa ainda te falta, né? O Senhor sempre fala isso pra gente, isso é muito bom, né? Que a gente está sempre procurando se adequar ao Senhor, nunca vai estar pronto, né? Esse coração a gente precisa ter ele assim. Mas então, Christian, já venho te pedir perdão também, que eu escrevi teu nome errado no convite, né? Já começou o tratamento lá atrás, né? Começou ali já o quebrantamento, né? E sobre o livro, então, Esposa e Modelação. Vamos começar por onde aí? Deixa a palavra contigo. Tá, irmão. Primeiramente, vamos começar pelo alicerce, né? Eu entendo que nós devemos saber, nós devemos buscar entender que nós é que somos a esposa, né? Eu sempre compartilho aqui com os irmãos da igreja, principalmente nessa linha do casamento, né? Porque quando eu confesso para os irmãos que a primeira vez, quando eu me deparei com esse material, Esposa e Modelação, eu tinha convicção que esse material era para a mulher.
E ali foi desmontado também um machismo, né? Onde nós achamos que a esposa é a mulher do sexo feminino. E no ler, no acompanhado do material, ali o Senhor me desmascarou, né? Porque antes de eu ser o marido, eu sou a esposa, né, irmão? Eu sou a noiva, né? Eu tô num processo de restauração, de descoberta, onde o meu marido, onde o nosso marido, no modo geral, ele tem aguardado com que eu venha fazer a vontade para agradar o marido. E isso eu fui impactado, porque desmontou um machismo dentro de mim. Um legalismo onde que o Senhor me desmascarou que para mim querer desfrutar de um casamento natural, eu tenho que ser uma esposa espiritual. E aquilo, te confesso, irmão, que me confrontou muito, muito. E aí, no passar dos anos, eu comecei a observar as mudanças que eu gostaria que a minha esposa tivesse. E aí o Senhor sempre trazia na minha memória: mas tu é uma esposa idônea? Tu é uma esposa que se alegra em dar prazer pro teu marido? Aí ficou um buraco, né? Por que não? Porque eu ainda sou uma esposa rebelde. Eu ainda negligencio aquilo que o Senhor me chamou. Para mim ser uma esposa idônea, é necessário eu ter totalmente entregue para o meu marido. E aí nós somos expostos todos os momentos. E só que também eu entendo que é só o Senhor que ilumina dessa forma. Porque comigo foi dessa forma que o Senhor trouxe essa realidade de que é uma esposa, o que é um casamento, de que forma que esse casamento vai ser edificado. E a exposição vem diante da minha conduta com Cristo. E eu, da minha maneira de pensar racional e machista, eu pensava que a submissão tinha que vir da minha mulher, né, primeiro. E aí eu fui pego pela palavra, que é a exposição, que primeiro eu tenho que aprender a ser a esposa. E aí eu vou saber como que o meu marido me trata nos meus erros, se a minha conduta é a mesma com a minha esposa quando ela erra. Quando ela erra por fraqueza, por ignorância, seja lá qual for, porque eu tenho todos os sintomas, eu tenho todos os erros de quando eu erro com Deus, consciente e inconsciente, mas ele não oscila. Ele sempre continua sendo um marido amoroso. E aí eu entendo que eu fui pego, cada um é pego de uma forma, e comigo foi pego dessa forma. Que eu sempre olhava as fraquezas da minha esposa, né? Como um brutão, né? Um machista, né? E aí o Senhor teve que me trabalhar com a palavra. E aí o Senhor me trouxe para um ministério que eu exerço aqui na cidade, onde eu lido com os irmãos e eu vejo as mesmas fraquezas neles. Mas mesmo eu vendo as fraquezas tanto dos irmãos ou das irmãs, quem tem que fluir aqui não é o meu conhecimento, é o mesmo Espírito que trouxe o convencimento. Porque se eu tentar colocar a minha esposa na linha, ela não vai, porque daí vai ser obra minha, vai ser eu. Então, todas as vezes que a minha esposa tentar me fazer enxergar algo pela força do braço dela, aí não é do Espírito, aí não é do marido, aí é da razão, aí é da impaciência. Amém? Tu, quando, não sei como é que foi a experiência contigo, mas com a Ruby aqui, mais amigos que a gente conversa, né, irmãos, quando a gente entra num relacionamento, tinha coisas que me atraía e que eu tinha interesse na Ruby, e ela tinha coisas que interessavam em mim, né?
E aí a gente queria ser suprido no outro. E a gente buscava uma felicidade no outro. E a gente buscava alguém para dividir os nossos sonhos, nossos planos. E naquela paixonite de início, assim, a gente tapa o olho para as fraquezas, né? E tudo tá bom, tudo tá bom, tudo tu releva, tudo a gente é parceiro, né? E tudo são flores. E depois, quando começa um pouco de intimidade, a gente começa a prestar atenção no defeito do outro, que nem tu estava falando, né? E aí começa a oprimir, e começa a julgar, e começa a apontar o dedo e dizer que o outro precisa mudar. Porque eu me coloco no lugar de rei, né? Tanto o homem como a mulher. Aponta o defeito do marido, da esposa, porque as coisas precisam ficar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Mas segundo um padrão natural, né? Então aí começa muita briga. Então no início, assim, aquilo que tem lá me interessa, o que eu tenho aqui também interessa, então é um comércio. Ela tem algo, eu tenho algo e a gente começa uma troca e tá interessante para os dois. Aí quando começa uma intimidade, os problemas começam a vir à tona, a personalidade de cada um começa a vir à tona e começam as brigas. E quando a gente chega no Senhor, assim, da mesma forma, né, Christian? A gente chega para Deus e a gente tem muita coisa em Deus e em Jesus, no nosso Senhor, que nos interessa. Ou seja, ele tem paz, ele tem alegria, a paz, principalmente paz, né? O cara já se atira. Então, paz, tem alegria, tem a provisão, né? Ele tem, é o dono da prata e do ouro e ele tem tudo o que a gente precisa. E a gente chega assim muito interesseiro com o Senhor. E aí a gente começa a se relacionar com ele e Deus começa a expor aquilo que a gente precisa ser transformado, que nem tu estava falando, né? E eu vejo que nem tu disse, muito do meu relacionamento com a Rúbia, do relacionamento dos casais, é importante colocar essa, vamos chamar de pulga atrás da orelha, aquilo que te incomoda no teu cônjuge, presta atenção se não é isso que o teu comportamento em relação a Deus. Se tu tá sentindo alguma falta com o teu cônjuge ou algum excesso do teu marido, da tua esposa, presta atenção se não é isso que tu tá também em débito com o teu Senhor, né? Então Deus usa muito assim o ambiente familiar para gente aprender isso, né, Cristian? Olha, irmão Júnior, isso que tu falou, eu até estou atendendo agora uma família que bem nessa linha. Por que você casou? E aí eu também pergunto para os irmãos que estão nos acompanhando, que estão assistindo, aqueles que já tomaram a decisão e aqueles que vão tomar. Por que você casou? E por que você vai casar? E a palavra do Senhor ela deixa isso bem clara. Porque quando nós viemos para a igreja, o mundo com Cristo, nós viemos por meio da nossa ambição, do nosso interesse. Então, mudando agora para o nosso mundo natural, nós casamos porque nós queremos sermos supridos. Bem isso que tu acabou de dizer. Nós viemos para um relacionamento porque nós encontramos uma pessoa bacana na nossa percepção, em que ela atende os meus interesses. E isso é os olhos mundanos do mundo natural. E quando eu digo mundano, eu não estou criticando nenhum dos irmãos. Eu estou falando que todos nós somos pegos pelos mesmos interesses. Só que agora, voltando para o mundo espiritual, Deus, sabendo como que é a minha natureza, ele sabe o porquê que eu e você e toda a nação se inclina para ele, através do interesse. Porque nós somos interesseiros. É nítido que nós somos egoístas, somos falsos. Então, quando nós viemos para o casamento, é porque nós queremos sermos saciados. E ali na palavra do Senhor, ele diz que nós devemos nos doar, que agora já o meu prazer é para o meu marido. E aí, essa família que eu estou acompanhando, o Senhor me deu uma estratégia de eu perguntar para eles o porquê que ele queria se casar. E aí ele falou, porque eu gosto dela.
Aí ela também, não, porque eu gosto dele. Eu falei, tá, e o que o senhor fala, né, sobre o casamento? Porque quando vocês entenderem o propósito do que é o casamento, porque aí nunca vai ter atrito, não vai ter, nós nem precisamos sermos espiritual para a gente entender o que o senhor está querendo dizer. Que quando nós entramos num casamento, primeiro nós entramos como uma esponja seca, sedento. Então nós queremos sermos supridos com o outro. Só que tá errado os objetivos e o foco. Porque num casamento nós devemos entrar com um propósito de satisfazer o outro, de fazer o outro feliz, incondicionalmente. Essa é a maneira. Porque no momento em que os dois tiverem a mesma percepção de um casamento, que é se doar, que é amar, nunca vai ser faltoso. Porque nenhum deles não vai estar esperando receber. Eles vão se doar, eles vão se entregar. E até tem uma palavra que, se o irmão me permitir, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vai lá. Que está lá em 1 Coríntios 13, que o Senhor diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E aqui a gente poderia até continuar, mas a base é o amor. E quem tem amor é só Cristo. É só Cristo que tem um amor. Eu entrei num relacionamento com a minha esposa por interesse das minhas carências e por algo que ela tinha que eu julgava que ia me preencher o meu vazio. Mas isso é mentira. Porque se eu entrar num casamento, eu vou entrar pela paixão ou pelo amor quando eu conhecer a Cristo. Se eu não conhecer a Cristo, eu vou dizer que eu a amo. E eu também fui pego nessa área. Porque no dia, que amor que é esse? E eu comecei a fazer algumas análises do amor de Cristo quando eu erro com Cristo e quando a minha mulher erra comigo. Qual que é a conduta que Cristo tem, da maneira que ele reage comigo e como eu ajo com a minha esposa quando ela faz algo que me deixa furioso. E eu falo da falsidade porque lá atrás a gente maquiava que estava tudo bem. Só que nós éramos falsos e nós guardava aquilo para nós. E aí aonde que nós alimentava o orgulho, a justiça própria, a amargura, a rejeição. E quando nós somos capturados por Deus no reino, a gente descobre que quem tem o amor é o Filho, é o Cristo. Então, para mim poder amar a minha esposa incondicionalmente daquilo que ela está fazendo, sem eu levantar nenhum parecer se ela está certa ou se ela está errada, é só se eu obedecer a palavra. É só se nós obedecermos a palavra. Então, hoje, eu estava conversando com a minha esposa, como que eu falava para ti que eu te amava? Que falsidade era essa? Porque era interesse. Porque todas as vezes que você errava, eu ainda tenho na memória que eu me calava porque você atendia algumas necessidades que eu tinha medo de perder. E aí nós somos pegos nessa forma. Só que hoje eu vejo a diferença, que diante das minhas exposições ou da minha esposa, eu vejo que nós já temos atitudes diferentes de 7 anos atrás. Eu vejo que diante dos meus erros, a conduta da minha esposa, ela já olha com misericórdia. Ela já olha como Mateus 7. Não vou julgar, eu vou abençoar. É fraqueza, ou se é safadeza, ou se é erro, ou o que seja que for. Eu vou clamar ao meu marido. Porque ela também, para que eu entre na linha, para que eu possa atender às necessidades dela, ela depende do marido, ela depende de Deus. Ela tem que clamar para Jesus. E aonde que nossos casamentos, que nós estamos vendo que muitos casamentos estão indo por água abaixo, estão indo para o brejo, é porque diante dos erros, a nossa conduta é de repreensão. O homem como machismo e a mulher pela liberdade.
Porque agora, ou tá no legalismo, ou tá no liberalismo. Ah, não, eu sou independente. Eu não dependo de homem. E aí, onde que o diabo entrou e colocou um dardo onde que a mulher não se submete mais. E não estou falando do marido natural, do marido espiritual. E onde o marido natural também não tem esse discernimento que a esposa, antes da tua mulher ser tua esposa, tu é a esposa. Então, como que eu quero que a minha esposa natural seja submissa se eu, como esposa espiritual, eu ainda não obedeço? Eu ainda não vivo aquilo genuinamente. Aí tem uma passagem que o Senhor diz assim, que está lá em Mateus 22, 29. Eu vou só ler para os irmãos. Onde que o Senhor diz assim, errai-vos, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Porque nós somos imediatistas. Diante da circunstância, quando a tua esposa erra contigo, você vai ter duas oportunidades. Te renunciar ou de te impor. Não, eu renuncio à minha natureza e eu chamo a existência da natureza divina, para que Cristo possa manifestar, para que Cristo possa governar e que o Senhor possa corrigir, porque está escrito que Ele disciplina e corrige a todos. Eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. E eu sei que, só que isso é uma decisão. E o tempo meu não é o mesmo tempo do Cristo. E assim nós vamos vendo na comunidade, na sociedade, na igreja, que muitos de nós somos imediatistas. Queremos entrarmos na igreja, comemos... Não, nós mastigamos a palavra. Nós mastigamos, só que nós não engolimos. Só que no mastigar, nós já nos ensoberbecemos e achamos mais espirituais do que o marido. Nos achamos mais espiritual do que a esposa. E nós não pegamos o modelo, que é o cabeça, que é o Cristo. Amém? Amém. É verdade, tu vê. Isso tudo no primeiro capítulo, né? Esses que estão assistindo a live aqui com a gente está falando sobre o primeiro capítulo do livro. E como Deus ele é perfeito, assim, para nos ensinar, que nem o Christian falou lá no início, né? Ele primeiro dá uma base. Porque quando a gente vai falar sobre família, a gente tende ao legalismo, né, Christian? A gente quer assim, qual o papel do marido? O que o marido faz? O que pode, o que não pode? Esposa, o que pode, o que não pode? Filho, o que pode, o que não pode? E a gente quer pegar Deus como se fosse regras para a gente colocar numa caixinha tudo isso, né? Mas aqui, através do primeiro capítulo, a gente vê que é muito maior do que isso. É uma entrega de comunhão com o Senhor. E aquela palavra que tu trouxe ali de 1 Coríntios 13, que fala do amor, tem uma parte importante ali que diz assim, sem esperar nada em troca. Justo. E essa aí pega a gente, todo mundo acha de calça curta, né? Eu, tu e todo mundo que está olhando. Porque a gente faz algo bom para alguém, seja para um filho, para uma esposa, para o marido, e a gente já está com o cálculo pronto daquilo que eu quero receber de volta. Então, eu te dei aquilo que tu quer, eu já estou esperando aquilo que eu quero também. E aí, por que a gente erra tanto? E por que as famílias estão tão destruídas? Por que tem um número de divórcio enorme, né? Que é uma loucura isso. Porque Deus criou uma instituição chamada família. E a gente está errando porque não conhece o padrão de Deus para isso que Deus criou. Então, Deus criou a família e a gente monta uma família sem nenhuma base daquele que a criou. Claro que vai dar problema, né? Então, só esse ponto aqui já ia diminuir um monte as brigas, né? Quando tu faz alguma coisa sem esperar nada em troca. Opa, aqui a gente já resolve um monte de assunto. O início, né, o amor é paciente, já resolve mais uns 30%. Quando a gente vai tendo paciência dentro de casa, porque todos nós somos pecadores, e aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, o nosso cônjuge, ele é nosso irmão também, é nossa irmã também.
Então é necessário que a gente tenha paciência, porque é melhor serem dois do que um, né? E o cordão de três dobras. Então, quando um está em fraqueza, a gente vai poder ser o suporte, né? Junto com Deus, para que a família esteja sempre em unidade e principalmente de acordo com os preceitos de Deus, né? Na sequência do livro, assim, ele fala sobre as responsabilidades do homem, biblicamente, né? Tem responsabilidades de ensino do filho, né? De provisão material e espiritual para a esposa. Fala de uma questão que hoje, depende de onde a gente fala, dão pulos, né? De raiva quando a gente fala em submissão da esposa, né? Por quê? Porque aquele dardo que tu falou, entrou errado, entrou torto essa palavra, né? Quando a gente fala da obediência dos filhos, né? E uma submissão e um respeito aos pais, tudo isso, né? Tudo isso o livro aborda também, mas principalmente com o foco, assim, da gente alinhar o nosso temor a Cristo. Porque quando eu entender, assim, que, eu não vou alinhar minha família, eu não estou escutando essa live porque eu quero arrumar a minha família. Eu quero escutar essa live porque eu quero agradar o meu Rei Jesus. Mudou tudo. Parece a mesma coisa, mas mudou tudo. Então, se eu tenho no coração deixar o Senhor contente, aí eu passo a ter uma nova postura. E aí traz isso para dentro da família, né, Christian? Se eu quero deixar, o exemplo, a Rúbia, feliz, eu vou prestar atenção naquilo que ela gosta, né? E vou fazer de acordo. A mesma coisa a gente com Deus. Eu vou ver na Bíblia, eu vou ver através desse livro que a gente está conversando, o que Deus gosta. Eu vou fazer de acordo com o que Ele gosta e eu passo a desfrutar de todas as virtudes de Deus e das bênçãos dele. Olha, irmão Júnior, eu te diria que é o seguinte, que todos nós que estamos aqui agora participando da live, eu diria que todos nós viemos ainda com objetivo errado. Amém. Porque nós viemos para ver se eu estou errado com o meu marido natural ou se eu estou errado com a minha esposa. E a nossa conduta tem que ser, mas eu tenho que ser exposto como esposa. Porque todos nós somos esposa, né, irmão? E a palavra, quando o Senhor diz ali, errai-vos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus é eu reconhecer para Ele que eu tenho sido uma esposa totalmente fora do ar, pedir, reconhecer, confessar e autorizar. Eu preciso de socorro para ser uma esposa idônea. E aí, onde que entra um fator muito importante, é do amor. Porque esse amor, quem tem é só o marido. Quem tem é o marido. E nós, por muitas das vezes, nós apontamos o dedo, né, irmão? Quem tem um amor é o Cristo. Eu só consigo amar a minha esposa se Cristo me incapacitar. Se não, eu até digo mais que por muitos anos nós vivemos de maquiagem. Nós nos maquiamos para a gente dizer que está tudo bem no casamento. E nós somos falsos, porque quando a gente se encontra com um casal, seja cristão ou não, e aí, como é que vocês estão? E às vezes os dois estão bicados, estão dormindo de bunda um com o outro, e para fingir uma aparência, uma falsidade, a gente diz, não, tá tudo bem, vai lá em casa, pra gente. E a gente, cara, a gente nem tá conversando direito. E você tá chamando o cara para ir lá em casa, tá chamando a mulher para ir lá em casa. Então, é uma exposição. E essa semana eu conversando aqui com a minha esposa, eu falei como que o nível da espiritualidade que o Senhor vai nos elevando, eu costumo dizer que são os degraus, hoje é diferente, porque nós podemos até não falar nada, eu e minha esposa, mas dentro de nós o Senhor nos constrange quando tem algo que não foi consertado. Quando tem algo que eu faço, eu sou mais sanguíneo, então eu tenho mais probabilidade, eu erro mais. Só que também eu tenho mais facilidade de reconhecer e falar, eu errei. E aí acaba que a minha esposa nem tanto. Então, tem muita coisa que ela tem mais dificuldade. Mas são os temperamentos que é diferente. Então, tem o tempo dela, em que o copo dela vai encher.
e que uma gota de algo que eu falar, ela vai explodir, vai cair no choro, e vai reclamar, e naquele momento é o momento dela de eu me encalar e eu lembrar, meu Deus, chegou a gota d'água. Agora comigo não, e às vezes meu copo tá até cheio ou tá vazio, e uma gota eu já quero colocar aquela gota para fora. E aí ela fala, mas tu, como é que você vai assim, de 0 a 1000 rápido desse jeito? Eu falei, eu não sei, mas eu sei que Deus já me mudou, porque além do machismo, eu quero falar algo para os irmãos, eu sou filho de militar, eu fui criado como militar, então, por isso que eu até acredito que o encargo que o Senhor me deu, é por isso que, por eu ter sido criado num regime militar, eu fui criado muito machista, a minha criação. E aí agora nós vamos voltar para a linha aqui dentro do material, que é essa linha da obediência, né, irmão? É que nós só vamos termos essa edificação de sermos, de desfrutarmos daquela palavra que está ali em 1 Coríntios 13, 4, onde que diz assim, o amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Olha só, irmão, ser inconveniente com a pessoa, com a tua esposa, com o teu marido. Tá, você está sendo inconveniente, você não está vendo que isso me machuca, me maltrata, e você tem feito isso por puro gosto, sabendo que está machucando. E aí, então não é por amor. E ali ele diz, mas não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Aqui nós todos somos pegos. Porque quando nós viemos para um casamento, para um relacionamento, para um matrimônio, para essa aliança com Deus, nós viemos para o próprio interesse. Já somos quebrados ali, irmão. Nós somos conduzidos pelos nossos próprios interesses. E o amor não. Aqui ele diz, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Então todos nós somos pegos nessas palavras. Porque se eu tivesse entrado no meu matrimônio, no meu casamento, no meu relacionamento, desde a época de gentil, com o objetivo e com a sabedoria de que era o meu objetivo para casar, é para fazer a outra feliz, a mulher feliz, eu nunca ia ter tribulação. Nem precisa ser espiritual, mas nós entramos com um foco errado. Nós entramos com o objetivo de saciar os meus interesses. E assim deu um atrito, porque de repente eu estou tentando tirar algo da minha esposa, e a minha esposa está tentando tirar algo de mim, e daqui a pouco deu atrito. Mas espera aí, eu não ganho nada nesse matrimônio, eu não ganho nada nesse casamento, eu só tenho que só você que quer, só você que quer. Então nós entramos com a visão, com o foco errado. E quando nós viemos para a igreja, Deus eu digo que é muita além de tudo isso. Porque quando eu vim para a igreja também, foi para saciar os meus interesses. Só que Deus, sendo soberano e conhecedor, ele já sabia. Só que ele não mudou, ele falou, tudo bem, eu te conheço, eu sei o que é que você tem para me dar. Eu não quero, mas eu quero você. Então eu vou te trazer para mim, com os seus interesses eu vou te receber, mas eu vou mudar. E vou te mostrar que você é falso e que você é egoísta, que você não está nesse casamento para se doar. Você está nesse casamento para receber. E está com a visão distorcida. E está com o objetivo errado. E muita gente... Eu já vou te passar a palavra só para tu... deixa só eu finalizar aqui. Para os irmãos entenderem, quando nós viemos para o casamento, quando nós estamos com o foco errado, nós viemos cheio de amargura, né, irmão? Então... nós viemos para tentar suprir algo que só Cristo vai suprir, mas são feridas que foram causadas por causa das escolhas e decisões erradas de tentar ser suprido em coisas e pessoas que não tinha Cristo. E a prova disso que dentro hoje da igreja, nós acompanhamos isso. Nós vemos que muitos irmãos estão vindo, é porque esse irmão que eu atendi ontem, ele virou para mim e ele falou assim, não, mas eu casei por pressão da minha família. Olha só, se isso não é uma loucura. A mãe dele pressionava ele para ele casar. E aí ela não se importou em mostrar para ele o que é o casamento. Ela não tinha essa base. Então eu
entendi hoje, irmão, que um casamento ele precisa ter base e tem que ter um propósito do casamento. E esse propósito que eu entendo é que se nós não tivermos o alicerce e se nós não tivermos bem resolvido aqui dentro, é claro que nós vamos passar por dificuldade. Porque nós somos carentes, nós temos carência, somos rebeldes, nós ainda não somos uma esposa idônea. Então eu entendo dessa maneira que quando nós viemos para um casamento, nós temos que perguntar se eu estou disposto a me negar e a me entregar para fazer a minha esposa feliz. E todos nós somos pegos nisso. E muitos não querem porque eles falaram, não, eu estou bem, eu estou confortável desse jeito. Se não for para ela ser submissa, para mim não serve. Eu falo, mas ela está aqui para ser submissa, mas submissa assim tanto quanto você é a Cristo. Que tanto você obedece a Cristo. Não, mas não é bem assim. Então nós somos pegos diante da nossa razão. E aí o Senhor tem que nos expor. Amém? Amém. E aí a gente, então, quer dar uma de bonzinho, né? Chega uma hora assim, então eu vou ter que cooperar. E aí a gente quer agradar a esposa com aquilo que a gente gosta. Só que o que elas gostam é diferente. E aí já dá conflito de novo, né? Porque o que o homem precisa e o que a mulher precisa é diferente, né? As mulheres têm aí não sei quantas mil palavras a mais do que o homem por dia para falar, e às vezes elas só querem ser ouvidas, né? Esses tempos a Rúbia disse assim, olha, eu não quero que tu dê nenhuma solução, eu não quero que tu dê nenhuma ideia, eu não quero que tu resolva nada, eu só quero que tu escute esse problema que eu tô passando, mas não, só escuta, não dá nenhuma solução. Só que a gente tem uma unção sobre nós de resolver as coisas para nossa família, né? Então fica aquele conflito, né? Tu escuta e precisa segurar. Então vamos orar, né? Então até nas pequenas coisas assim, tudo é diferente. E Deus, ele precisa fazer isso também para nos quebrantar. O primeiro capítulo, o nome aqui diz assim, com intensa tribulação. Então, se tem uma coisa assim que nos coloca na obediência, é a varinha do pai, né? Eu não sei se tu era de pai militar, né? Funcionava a varinha ou era coisa mais pesada? Muito mais. Então, com essa tribulação, com essa opressão, a gente se alinha, né? E dentro de casa funciona da mesma maneira, assim, todo mundo que está escutando aí, acho que vai se identificar. Faltou dinheiro, né? Problema de saúde, problema de relacionamento, que a gente estava falando, problema com os filhos, né, rebeldia e tudo mais. Tudo aquilo que se levanta de problema e de dificuldade na família são essas tribulações, são essas dificuldades que Deus ele permite para que a gente, então, olhe para Ele com os olhos de Jesus é o Senhor. Então, Ele tem um plano para nós que é perfeito. Então, a tribulação vai nos aproximar de Deus no sentido da gente sair do sofrimento. De novo, interesse, né? Mas Deus se utiliza disso para nos ensinar. E eu lembro, assim, que no início da nossa caminhada a gente estava em intensa tribulação e foram os momentos que a gente mais buscou o Senhor. Que a gente comia a Bíblia o dia inteiro, porque a gente queria botar tudo em ordem para sair daquele sufoco, né? Então, Deus se utiliza disso também. Se tem alguma coisa em desordem, desalinhado, com problema, é Deus sinalizando que tem preceitos dele que estão fora de ordem. E ele precisa falar contigo para que tu possa alinhar e desfrutar de uma vida de paz, né? E aquilo do negar, essa é eu creio que é uma chave, assim, dentro da família, porque eu quero fazer muitas coisas. Eu gostaria que a minha vida e minha casa fosse assim, assim, assado, a rotina fosse assim, assim, assado, e eu gostaria de escolher tudo que eu faria durante o dia. Só que a minha esposa e os meus filhos,
eles precisam da minha atenção. E tem dias que eu não quero brincar com os meus filhos. Eu só quero chegar em casa, olhar um celular e dormir, né? Mas eu preciso me negar a minha vontade, é isso que significa, né? Então eu vou negar a vontade, então, de eu me atualizar ali no que eu ia ver no celular. Eu vou negar a vontade que eu tinha de dormir e eu vou suprir a necessidade dos meus filhos, que é brincar. Então, assim, na família, a gente vai ter que exercer muito o negar. Eu vou ter que negar as minhas vontades para estar suprindo as necessidades de todos os meus familiares, né? Então, isso também é uma coisa, acho que pega todo mundo, assim, né? A questão do se negar. Será que eu estou abrindo mão do que eu gosto para fazer aquilo que os meus familiares estão precisando? Tem uma. Isso que o irmão falou, eu compactuo também, porque aqui na cidade, aqui na cidade de Blumenau, nós acompanhamos isso, né, irmão? Porque, na verdade, nós somos tão egoístas que tem que ser no nosso tempo, né? E acaba que a gente esquece de que aqui fala nesse material, fala os deveres do cabeça, as obrigações, e também fala dos deveres e as obrigações das varoas, das esposas. Só que nisso desperta em nós somente aquilo que elas deixam a desejar. Porque a mulher, ela tem a necessidade dela. E nós temos as nossas necessidades. Então a afeição, o que a mulher precisa, nós somos egoístas e nós não queremos dar porque nós julgamos que aquilo não é importante. Mas aquilo que eu preciso, homem, eu, Christian, que se a minha mulher me deixa faltar, eu já fecho a cara, né? Eu já me coloco na posição de que, tipo, tá, mas o que deu? Até o semblante da gente muda. Então, todo momento nós somos expostos, porque tem hora que eu vejo isso que tu acabou de dizer, tem hora que a minha esposa, ela quer conversar. E ela quer conversar e ela quer relatar algo e tipo, eu falo, mas será que essa mulher, mas isso tá nítido, mas tá nítido para mim, mas não tá nítido para mim que ela tem as necessidades dela e que eu não tô querendo suprir. Porque eu suprir ela é eu me negar, irmão. Eu suprir a minha esposa nas necessidades dela é eu tenho que me negar, mas eu quero fazer com que anda tudo junto, as necessidades da minha esposa ser atendida, sem eu precisar de negar. Nunca vai acontecer. Sempre vai ter um que vai se negar. E teve uma época que a minha esposa falou assim, eu falei, mas o que deu? Por que tá diferente de jeito? Ela falou, não, é porque lá atrás eu errei. E eu sempre omiti. E eu fingi que estava tudo bem. E aí depois ela teve que falar, ela falou, não, eu também tenho a minha opinião sobre isso. Tá, mas a minha opinião, a sua opinião, então vamos ver o que Deus fala sobre isso. E ali nós somos expostos, porque eu não tenho que ter a minha opinião, eu tenho a minha obrigação. Então não é o que eu acho, é o que meu marido quer, é o que meu marido acha. E nós temos achando que existe o Christian, ou achando que existe a Gessiane. Não existe. Existe o Cristo que quer de uma maneira. E que tudo aquilo que nós fizermos, ele vai deixar. Mas não vai ter êxito. Nós não vamos ser edificados se estiver fora do princípio do marido. Então não tem a cobertura. Então hoje nós, maridos, esposas, não é o que eu quero. É de que maneira que Deus quer. E muita gente fala assim, tá, mas eu só queria Cris, eu só queria que a minha mulher fosse assim, assim, assado. Eu falei, tá, tudo bem, você queria, mas será que você é, ou que você está exercendo aquilo que o teu marido quer, o que Cristo quer? Mais ou menos. Eu falei, mas então, tá dando divergência, porque você quer algo que você não cumpre. Você está querendo que ela se doa, mas você não se doa. Você não obedece, então você vê a rebelião dela, mas tu não é exposto com a tua. Diante da circunstância, perante a palavra. Você vai lá e mastiga a palavra, pega aquilo que satisfaz o teu ego, que te impõe
que a mulher já não tem mais domínio sobre o próprio corpo. E aí começa a ser um legalista. Aí começa a querer impor. Quebrou o matrimônio. Porque está escrito lá em primeiro. Se não tiver amor, não adianta nada. Se não tiver amor, não adianta nada. Vai ser, eu até diria mais, vai ser alma com alma. Para não falar bicho com bicho. Porque se não tiver o amor no casamento, no matrimônio, se não tiver um se negar para que Deus produza em mim paz, para que Ele possa tratar a minha esposa, não vai fluir, mano. Não vai fluir. Nós, nesse período que nós já temos nessa caminhada, a gente vê, porque nós já tentamos. A primeira coisa que nós entramos, João, num matrimônio, nós queremos testar Deus, ver o limite. E aí a gente tenta, não, mas vai dar certo. Mas Deus deu o livre-arbítrio. E acaba que a gente começa a falar, ó, eu quero que tu faz isso e isso aqui em casa. Porque aqui em casa tem que ser desse jeito. E aí o Senhor permite para dizer, para nos expor depois que nós estamos errados. E aí a mulher, às vezes, ela até obedece. Por misericórdia, o Senhor dá uma graça para a mulher, para ela fazer. Mas daqui a pouco nós somos expostos perante a palavra de que, tipo, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Bah! Mulheres, esposa, seja submissa ao teu marido. Bah! Caiu a casa de novo. Então nós somos expostos todos os momentos, porque se não houver uma entrega, não edifica, irmão. Não edifica. Nós vamos ficar dando volta no deserto. Se eu não me negar para fazer a minha esposa feliz, e se a felicidade... e tem um detalhe. Se eu não me negar para fazer a minha esposa feliz, e se a felicidade dela não ser os preceitos de Cristo, esquece. Esquece. É colocar algo num saco furado. Vai ser alimentar a amargura, a rejeição, o orgulho. Porque se não tiver os princípios de Cristo, nunca vai ser suprido. Nunca vai ser suprido. Então, tu também rodou nessa fase ali de, os que estão chegando na vida, assim, com o Senhor e que estão assistindo a live. Uma pergunta para o Christian, porque eu rodei nessa, tu também rodou, pelo que eu escutei. A gente estava todo torto, né? Aí a gente aprendeu na palavra que o homem é a autoridade em casa. E aí a gente sai lá de um todo torto e se coloca num autoritarismo dentro de casa e começa a oprimir todo mundo e dizer que tudo tem que ser do jeito que eu quero. Bem assim, né? Eu rodei feio nessa também. Quase botei todo mundo a correr aqui de casa, até que veio essa palavra. Ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Deu, Jesus, tá tudo errado. Retoma, vamos Todos lá. Nós somos pegos, né? Pede perdão para todo mundo, zera a conta, vamos de novo, vamos. Graças a Deus, tiveram paciência comigo. Então, quem está chegando agora, aprendam com aqueles que já erraram, né? Provérbios diz isso. Não vai para o autoritarismo, não pega a palavra para oprimir o outro, né? Vai pelo lado de amar o próximo sempre. Em primeiro lugar, ama a Deus, em segundo, ama o próximo. E aí tu tá num chão firme. Né, Cristian? Olha, eu fui pego, mas o Senhor me expôs muito, porque graças a Deus, Deus me deu uma esposa. Eu não vou dizer que ela é mansa e humilde, que eu sei que é só o Senhor que pode produzir isso. Mas ele me deu uma esposa sábia, que ela teve que apanhar também no passado. Então ela já veio mais calejada, ela já veio mais quebrada. E eu não, eu saí de um buraco muito venenado, sei lá, um machista, um legalista, onde que eu achava que, tipo, tanto a minha mulher quanto os meus filhos tinha que ser do jeito que eu quero, que era o meu jeito que estava pronto, e até usava e eu não estou aqui engrandecendo o machismo, tá, irmãos? É porque dizia, na época do meu pai, dizia assim, faz o que eu mando e não olha o que eu faço. Olha que coisa diabólica, irmão. Não, mas isso não é um bicho grande? Faz o que eu mando e não olha o que eu faço.
E eu comecei a ver, mas Deus não me trata desse jeito. E aí foi onde que começou. E aí eu falei, tá, Senhor, tô todo errado aqui. Eu não sei nem ser marido. Aí teve um irmão que nos acompanhou. É porque antes de ser marido você tem que ser esposa, por isso que você não sabe ser autoridade. E aí foi aonde que veio todo esse descortinar que o Senhor trouxe, que a autoridade não é aquele que fala mais alto, irmão. E aí o Senhor começou a trazer a exposição no casamento, começou a mostrar a infidelidade, começou a mostrar que eu sou falso, e ali tinha que consertar, e que eu vim com feridas camufladas com band-aids do passado. Então, eu diria que hoje os casamentos, antes de entrar nesse casamento, nós precisamos passar pelo cura interior. Para entrar nessa, para não sofrer tanto. Porque ali você acabou de fazer uma observação lá, que é com intensa tribulação. É porque quando nós viemos todo estragado. Mas como que eu e você, e como que nós, irmãos, vamos descobrir que nós estamos estragados? É conhecendo a verdade. É conhecendo um testemunho de uma esposa. É conhecendo o testemunho de Cristo, como ele agiu e reagiu. Então a nossa exposição está na palavra. Então não adianta nós vir aqui e ler aqui em 1 Coríntios aqui, 13, 8, onde ele diz assim, o amor jamais acaba, Cadê? O amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Irmãos, o amor é o Cristo. Então, se nós não tiver o Cristo, nós temos que reconhecer que ainda é um casamento por interesse. E para produzir isso, para ter essa aliança com o Cristo, é necessário te negar e reconhecer que até aqui você não é esposa, que você é um legalista, que você é uma feminista, sei lá, e que você precisa cair do cavalo para entrar na perfeita vontade agradável do Senhor Jesus. E eu entendo dessa forma, que hoje nós, como irmãos, porque antes da minha esposa ser minha esposa, ela é minha irmã, eu tenho que ver como eu trato, se eu trato ela como minha esposa, como minha irmã, e se eu trato ela com zelo, como Cristo trata, como Cristo me trata, e que tipo de esposa que eu sou. Então é uma exposição atrás da outra. É um tratamento? Claro que é um tratamento. É porque nós entramos com um propósito diferente e agora tem que ter uma renovação da mente, que não é mais receber, é se doar. Amém? Amém. Agora eu lembrei num grupo familiar esses tempos, veio o exemplo assim que a mulher está esperando aquele príncipe num cavalo branco, né? E quando passa uns dias, vê que ficou só o cavalo. E geralmente, né, o homem tende assim a ser um grosso, né? E não fluir o amor de Cristo em casa, né? Então é uma coisa que pega muito assim o homem também, né? E aí Deus diz assim, precisa para o homem, a ordenança para o homem foi essa: ama a tua esposa. E para a esposa foi ser submissa. Então, Deus já sabe o que precisa trabalhar dentro de nós para fazer a gente se negar, né? Quer falar, Christian? Vai lá. Quero falar só uma coisinha que o Senhor me trouxe aqui agora. Ele falou assim, maridos, ama a tua esposa como a si mesmo. Mas lá no mandamento, nos mandamentos, o Senhor diz, amará a Deus sobre todas as coisas. Porque para mim amar minha esposa como Cristo amou a igreja, eu tenho que amar a Cristo. E eu tenho que reconhecer que eu ainda não amo a Cristo, para que Cristo produza em mim o amor dele, para que esse amor chegue na minha esposa. E eu entendo que é o seguinte, hoje o alicerce de tudo isso que nós tivemos aqui, esses uma hora de nosso compartilhar, é que o Senhor falou, amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus falou assim, e depois você ama a tua esposa como meu filho amou a igreja. Então essa é a base hoje. Esses dois pilares têm que andar junto, porque senão vai ser maquiagem. E aí, eu já quero dizer já para os irmãos que estão nos acompanhando, que o Senhor vai trazer situações para nós, sermos provados diante das... Porque o Senhor quer nos aprovar. Ele quer que nós nos negamos.
Então ele vai trazer situação e circunstâncias para que nós venhamos sermos aprovados e ele possa também nos coroar como marido, como esposas, como auxiliadoras e como autoridade. É isso aí, Deus está preparando vencedores, né? E Ele está vendo até onde Ele pode confiar na gente. Amém. Então, numa família, assim, será que Ele pode confiar em mim enquanto esposo? Vamos ver. Todo dia vai ter prova. Amém. Será que eu posso confiar em Ti enquanto pai? Vamos ver como é que vai ser hoje. Que luta, né, irmão? Mas, glória a Deus que o Senhor tem paciência com a gente, né? Estamos aí na oficina do Senhor. Considerações finais, irmão. A gente podia passar a noite aqui falando, né, sobre circunstâncias, experiências e tudo que Deus faz, né, nas nossas famílias, mas o resto fica para os irmãos aí se aprofundarem no livro, né? E fica, eu creio que o canal aí contigo aberto também, né, para aí os leitores que forem lendo o livro poder estar conversando com a gente, para a gente poder se ajudar e crescer junto, né? No entendimento aí do Senhor. Amém. Isso que tu acabou de dizer, nós vamos começar a sermos expostos diante do material, porque aquilo que nós aprendemos hoje, se nós guardarmos para isso, nós não estamos sendo auxiliadora. Nós não estamos auxiliando os nossos irmãos a saírem de uma religião, a saírem de um legalismo, de um liberalismo, porque daí nós comemos e ficamos para nós não frutificamos. Tem uma palavra que o Senhor diz assim, no livro, tem uma passagem que ele diz assim, o que é religião? Religião é conhecer, não comer e não viver. Tá, eu conheço o material da editora, eu conheço o Esposa em Modelação, eu conheço a palavra de Deus, mas eu estou comendo e eu estou vivendo? E aí fica a pergunta para mim, porque a primeira palavra é para mim. A que ponto, por que o Senhor deixou eu ter o conhecimento? O Senhor me deixou e eu me tornei um religioso, ou eu vivo aquilo que eu aprendi? E aí fica a palavra também para os irmãos. Mas as minhas considerações aqui finais é agradecer a oportunidade de compartilhar, assim como o irmão acabou de dizer, que nós poderíamos ficar aqui, porque é um papo, é um assunto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que todos os dias nós temos exposição. Todos os dias nós somos expostos, se nós somos aprovados ou se nós somos reprovados. Mas eu agradeço, irmão, aí a oportunidade, que Deus abençoe os irmãos aí ricamente, em nome de Jesus, e que nós venhamos a aprendermos a sermos uma esposa idônea, segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Maravilha. Christian, muito obrigado aí pela disponibilidade da gente fazer esse bate-papo. Creio que o Senhor... Eu fui muito edificado com o bate-papo. Já vi nos comentários, não vou conseguir ler todos, tá, irmãos? Eu peço perdão. Mas agradeço o carinho de todos e todos que estão assistindo, eles vão batendo um papo ali junto, né? E isso fica muito interessante também. Fica muito rica essa live com o comentário de vocês também. E muitos aqui falaram que receberam também muito do Senhor nessa noite. E a gente fica muito feliz por isso, né? A gente poder aqui, de alguma maneira, cooperar com o rei, né? Cooperar com o marido. Amém. Obrigadão, Deus abençoe, até uma próxima. Deus abençoe aí a esposa, né? Porque para ela eu creio que não é fácil. Não é mesmo, não. Deus abençoe todos aí, um abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau. Então, amados, esse é o livro, Esposa em Modelação. A gente tem aqui na Livraria Portão, é um livro da editora Vento Sul, é um livro fundamental para todas as famílias, né? Fundamental para aqueles que estão pensando em casamento, para aqueles que começaram o casamento, para aqueles que estão casados há 40 anos. Então, é um livro fantástico, assim, para trazer alinhamento, né? Para toda a nossa família e para a gente poder desfrutar, principalmente da paz que o Senhor tem quando todos esses assuntos, assim, estão em dia. Agradeço a todos pela participação, a todos que comentaram, compartilharam, fizeram essa live acontecer. Que Deus abençoe a vida de cada um.
E na terça que vem a gente se encontra aqui de novo, né? Se Deus quiser, para falarmos de mais um dos livros aqui da Livraria Portão e dos ensinamentos que o nosso Senhor tem para nos colocar nesse caminho de paz, nesse caminho de volta aos braços do Pai. Tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus.